Olá, tudo bem? Nosso tema de hoje, nossa reflexão de hoje é sobre o que Deus quer de mim. O que Deus quer de você? Você sabe? Às vezes a gente para refletir, principalmente no momento em que a gente se sente afastado de Deus, distante dele, sem tempo para buscá-lo, ou quando as coisas não estão indo bem, quando a gente tem a sensação de estar como um barquinho à deriva. E a gente pensa, meu Deus, onde o Senhor está? O que o Senhor quer de mim? Por que a minha vida está desse jeito, né? E hoje eu fiz uma pequena comparação, digamos assim, uma breve analogia com algo que acho que está muito claro, mas a gente acaba não observando, né? A Bíblia em algum momento fala que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, né? E eu parei para refletir hoje em um dia muito especial, né? Em que eu tenho filhos do coração, que são os meus sobrinhos, e tenho a minha filha biológica, que é o meu presente de Deus e minha grande realização, minha maior missão, com certeza. E vendo eles hoje já grandes, né? Vendo eles realizando sonhos, eu parei para refletir qual é o meu desejo como mãe. Qual era o desejo da minha mãe sobre a minha própria vida? E não houve dúvidas em responder de que a gente sempre tem como um principal objetivo que os filhos tenham um bom coração, né? E que realizem coisas ainda maiores do que nós realizamos, né? Que consigam dar voos mais altos do que nós conseguimos dar, que desfrutem mais da vida, né? Que consigam, talvez, celebrar mais, viver mais, sorrir mais. Enfim, a gente quer sempre o melhor para eles, a gente quer sempre que eles nos superem, né? Esse é um dos grandes desejos, acredito, da maioria dos pais, né? Nesse momento, principalmente falando como mãe. E parei para observar o que Deus quer de nós, né? Ele nos amou de uma maneira tão grandiosa que foi capaz de sacrificar o seu único filho por amor a nós. Exatamente querendo que seus filhos, sua criação naquele momento, né, não sofressem o preço dos seus pecados, das suas transgressões, das suas falhas, dos seus erros, das suas escolhas erradas, como a escolha que foi feita por Adão e Eva, né? E por nos amar tanto, ele fez isso. Ele deu o seu único filho para pagar esse preço por nós. Exatamente porque o desejo de Deus é que a gente pudesse ter o quê? Uma vida boa, perfeita e agradável. Que a gente pudesse ter uma vida plena e que, como Jesus, o seu filho que o representava aqui na terra, nos deu como um mandamento, né? Vá, porque todo aquele que crê realizará obras ainda maiores, que é o desejo que toda mãe tem em relação aos seus filhos. Que os filhos cresçam, que eles possam ir por esse mundo e fazer coisas ainda maiores e melhores do que nós, como pai e mãe, conseguimos fazer. E não é diferente do que Deus nos deixou como um ensinamento, como uma proposta, como um propósito, né? De que a gente vá e faça obra ainda maior do que Ele fez através de Jesus, do que Ele fez nesse mundo. Então eu trago para você essa reflexão de que muitas das vezes a gente se cobra, né? E aí eu falo por mim mesmo, que cresci dentro de uma determinada denominação, que transitei por algumas denominações e que hoje eu escolho não falar de religião, porque de fato eu vivi experiências com Deus que a religião não me salvou. O que me salvou foi a fé, foi a intimidade, foi o relacionamento com Deus, foi o relacionamento com Cristo. E nesse relacionamento com Jesus, a gente percebe exatamente isso, eu percebi exatamente isso. Que o mandamento dele não está pautado naquilo que eu possa tentar espelhar como santidade. Porque eu sou falha, eu sou humana, eu sou pecadora. Mas está pautado naquilo que representa o meu propósito, o meu sentido, o meu comprometimento de amá-lo acima de todas as coisas,
de buscá-lo em todo tempo e em todo momento, de desfrutar da vida compartilhando tudo que eu estou vivendo com Ele, de ter relacionamento, de ter intimidade. E é essa intimidade que Ele deseja que nós tenhamos. Jesus mostrava isso o tempo todo, Ele tinha essa conexão com o Pai. Ok, talvez você pense, Vânia, mas eles eram a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali em um só. Sim, mas também está em você, também está em mim. Jesus mesmo, quando foi levado, quando ressuscitou e foi levado aos céus, Ele mesmo disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. E darei o Espírito Santo Consolador, e Ele estará contigo até que eu volte, até a consumação dos séculos. Então nós não estamos só. O Espírito Santo está em ti, o Espírito Santo está em mim, e Ele representa a Trindade. Então nós somos um só com o Pai. E o que Ele deseja como Pai de você e de mim é que todos os dias a gente pense, como eu posso ser igual ao meu Deus? Como eu posso me assemelhar a Cristo? Como eu posso fazer obras ainda maiores do que Jesus fez? Profetizando coisas boas, pensando coisas boas, analisando e avaliando seu coração todos os dias para saber se o que está guardado dentro dele é bom, perfeito e agradável. Porque a palavra de Deus mesmo diz de que tudo que é bom, perfeito e agradável, isso deve habitar na sua mente. Tudo aquilo que glorifica, que edifica, tudo aquilo que é de bom tom, isso deve habitar nos teus pensamentos. Então que todos os dias nós possamos buscar aquilo que é a vontade de Deus. Que a gente tenha um coração puro, que a gente o busque acima de todas as coisas, que a gente ame a si e que ame ao próximo como a si mesmo. E que você tenha dentro de você a certeza de que fazer obras ainda maiores do que Jesus fez é possível, senão Ele não nos daria isto como uma ordem, como uma instrução, como um mandamento. E fazer obras ainda maiores, basta com que você reflita no que Jesus fez. Jesus andava com os necessitados, Jesus amava aqueles que eram os desprezados, Ele se permitia relacionar com aqueles que eram os improváveis, os desprezados, os desprezados, e Ele tinha um coração puro. Todo aquele que vinha a Ele perguntava, o que queres que eu te faça? E Ele não dizia, seja feito segundo a minha vontade, mas Ele dizia, seja feito segundo a sua fé, segundo a sua vontade. E esse poder está em nós. Não um poder milagroso de santos, de coisas voltadas para a religião, mas um poder daquele que acredita que o Espírito Santo habita em você. Então aquilo que está diante de você como coisas possíveis na sua mão naturalmente, né? Seja um recurso financeiro, seja um recurso material, seja um abraço, um sorriso, o que quer que seja, faça. Aquilo que não está na sua possibilidade, humanamente falando, profetiza com fé sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida daqueles que você encontra, que de repente vem até você pedir um socorro, ou que você simplesmente vê que aquela pessoa necessita de um milagre. Seja você o Deus que habita nessa terra, porque Ele está em você através do Espírito Santo. Seja você a profetizar, a decretar cura, vida, libertação, transformação, restauração, restituição. Faça isso. Experimenta viver este poder que Deus nos deu, dizendo que, olha, se você crê em mim, vai fazer obras ainda maiores. Então faça, começa a fazer essas obras hoje. Começa a andar pela sua casa, levantando as suas mãos e profetizando. Começa a entrar no teu trabalho, profetizando o poder de Deus sobre aquele lugar, sobre aquelas vidas. Começa a olhar para as pessoas na rua e perceber que, olha, tem um semblante mais triste. Olha, tem um semblante de dor. Mentalmente, só determina cura, determina paz, determina que o Espírito Santo habite naquela vida. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. É isso que Ele espera de você. Que você faça obras ainda maiores. E Ele não está falando de abrir o mar. Ele não está falando de parar o sol. Ele está falando de amar. Amar, amar, amar e amar. A si, ao próximo e a Ele acima de todas as coisas. Um beijo, que Deus abençoe seu dia.